Olá, estamos juntos mais uma vez. Meu nome é Sidney Cabral e hoje nós começaremos a nossa segunda aula do nosso curso ou mini curso ou conversa amigável, entendam como preferirem, sobre obsessão e desobsessão. Acontece que na nossa primeira aula nós deixamos em aberto que no dia de hoje, quinta-feira, gravamos as nossas aulas todas as quintas-feiras, por isso elas estarão disponíveis uma a cada semana, que neste momento nós falaríamos um pouquinho sobre alguns casos de obsessão e como poderíamos, portanto, nos prevenir e ou nos libertar deste enlace perturbativo de ordem psíquica. Assim nós trouxemos para hoje algumas reflexões. Lá na segunda parte do Livro dos Médiuns, creio que seja a questão 241, Kardec diz que a subjugação exprime bem a ideia deste estado perturbativo de terceiro grau. Ele nos lembra, portanto, que a possessão, que era a definição até então deste estado tão grave de obsessão, ela não existiria, porque seria impossível que um espírito desencarnado ocupasse o espaço de uma alma humana na governabilidade do veículo físico ou do corpo. E isso absolutamente faz todo o sentido, considerando que, como nós sabemos, daquilo que nos foi apresentado pelos repórteres da vida espiritual, a constituição física tem origem em uma construção psíquica realizada pelo próprio espírito reencarnante, de tal sorte que não se faria possível a adaptação em um mecanismo tão intrincado que envolve camadas próprias de uma individualidade inteligente, justapostas umas às outras, jungidas célula a célula a outra constituição ou outra organização que se afigura semelhante. Ou seja, o corpo perispirítico é a matriz do corpo orgânico, o que impossibilitaria uma adaptação permanente de outra inteligência que não participou desta construção ou deste construto tão bem organizado. Mas, saindo um pouquinho do Livro dos Médiuns, lá na Revista Espírita, numa edição, num artigo publicado na edição de 1863, um fato intitulado como Um Caso de Possessão, Senhorita Júlia. Revela-nos este artigo que, certa feita, Kardec compareceu à residência desta jovem senhora que manifestava sonambulismo. No caso de o sonambulismo, a que se refere Kardec, tratamos de uma manifestação medianímica, um verdadeiro afastamento do espírito, independentemente deste se encontrar em estado de torpor. Naquela época, também talvez nos dias de hoje, poderíamos encontrar médiuns conscientes de como se processava este fenômeno ou não com certa facilidade. E era o caso da senhorita Júlia. E assim, quando Kardec visitou esta jovem, ele percebeu que em determinado momento alguém se dirigiu a ele chamando-o de amigo. Estranhando a mudança de postura daquela jovem, Kardec questionou. Foi então que ele soube tratar-se de Charles Z, uma pessoa que eles conheceram quando em vida e que morreu tragicamente, salvo engano, atropelado em uma estrada e acabou caindo num buraco. Charles disse a eles: "Bem, vocês não se lembram de mim? É natural, porque estou neste estado todo elameado." Imediatamente souberam de quem se tratava e perceberam que todos os trejeitos do espírito eram manifestados através da jovem Júlia, que assumia as mesmas posturas, os mesmos traquejos, pernas cruzadas, comportamento masculinizado, torcendo o bigode. Kardec, então, como grande pesquisador, iniciou uma conversação amigável. E um dos questionamentos que ele fez ao espírito Charles Z foi o seguinte:
o que aconteceu com o espírito da jovem enquanto você se assenhorou parcialmente do seu veículo físico? E ele respondeu: ela está aqui do lado, afastada por um tempo e rindo muito desta situação. Analisando esta resposta, nós percebemos que a jovem não temia o afastamento do seu corpo e entregava-o deliberadamente para que fosse utilizado por Charles Z. Enfim, ela tinha consciência da ocorrência do fenômeno e se divertia com isso, sem qualquer pretensão de entender sobre espiritismo. E mais adiante, Kardec explica que, inclusive, ela negava qualquer possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos. Uma outra pergunta que Kardec fez a Charles Z foi: você pode assumir o corpo da jovem toda vez que você desejar? E ele respondeu que não, só quando ela lhe permitisse, afastando-se dele. Foi então que, concernente ao capítulo 27, segunda parte do Livro dos Médiuns, também subintitulado de O Guia dos Evocadores, na questão 241, quando Kardec diz que a terminologia subjugação cabe perfeitamente para tal estado que antigamente era tido como verdadeira possessão ou possessão demoníaca, cuja as ações terapêuticas envolviam espancamentos e exorcizações, hoje entende-se que este tal estado é a obsessão de terceiro grau. Mas Kardec admitiu que teria mudado de ideia, pois subjugação também pode ser uma forma de possessão, pois o espírito se apoderou do corpo da jovem. Embora deliberada e parcialmente, ela estava afastada do corpo enquanto ele tomou o domínio temporariamente daquele veículo. Vemos ainda um relato ainda mais grave, que envolve também a senhorita Júlia. Conta-nos neste artigo que, em geral, esta jovem Júlia, que praticamente se encontrava a todo instante em estado permanente de sonambulismo, ou seja, afastada do seu veículo físico, realizava todas as tarefas odiernas, todas as tarefas do seu dia a dia, sem que qualquer pessoa o percebesse. Até que certa feita, Kardec foi chamado para presenciar e auxiliá-la numa situação muito grave. Eis que encontrou a senhorita Júlia a se debater, a se espancar, com tentativas até de mutilação, através de uma faca, condição esta que lhe foi interrompida por outros que testemunhavam, e que, repetidamente, ela gritava, discutindo e brigando com alguém a quem ela chamava de Fredegunda. Fredegunda foi rainha consorte de Quilperico I, um rei franco da dinastia merovíngia que reinou na Neustria, região conhecida como Soissons. Era uma serva do palácio e foi amante do rei, antes de desposá-lo no ano de 568 e tornar-se rainha, depois de mandar assassinar a rainha anterior, Galsuinta. Isso atraiu a ira de Brunilda, irmã da morta, que era casada com Sigeberto I, rei da Austrásia e irmão de Quilperico, desencadeando uma guerra. Quando Quilperico estava a ponto de ser vencido, Fredegunda conseguiu que matassem Sigeberto, mas um cronista da época alega que mais tarde envenenou o marido quando ele descobriu que ela mantinha um amante. Com o rei foi mãe de vários filhos: Teodorico, Clodoberto, Sansão, Dagoberto, Rigunda e Clotário. Após a morte de Quilperico no ano de 584, sua posição se tornou frágil, mas conseguiu que Clotário fosse confirmado na sucessão ao trono, enfrentando uma grande oposição de nobres e prelados, e assumiu o reinado durante sua minoridade, até ela falecer no ano de 597. Gregório de Tours a descreve nos piores termos. Importante salientar que ela não se dirigia a outro encarnado, os quais ali presentes todos eram bem respeitados por ela. Tampouco ela se dirigia ao vazio, mas ela se referia a Fredegunda ou Fredegondes, nome originalmente francês, como se alguém estivesse no domínio do seu corpo, alguém que ela não desejasse, diferente de Charles Z. Nós lembramos que a terapia
para os casos de possessão que envolviam agressividade, violência, exorcização violenta, também na época de Kardec ou de Mesmer, seu predecessor, passaram a ser tratadas experimentalmente através da magnetização. Naquela época, a época de Mesmer, muito se ouvia falar das mulheres histéricas ou das loucas. Então levei o Dr. Mesmer para ver alguns dos meus doentes. Pedi que ele tratasse deles e eu observei. E para onde o levou? Charlatão. Impostor. Exatamente, doutor. Para o hospício, de fato. Atravessamos os umbrais do sofrimento e o Dr. Mesmer chorou. E então eu vi o Dr. Mesmer aplicar sua arte. Eu o vi induzir, depois controlar e depois eliminar um ataque epilético. Eu o vi fazer um membro paralisado, inchar e depois encolher sozinho. Eu mesmo vi como os pacientes começaram a compreender que seus corpos eram, em parte, de responsabilidade deles. E que muitos desses sintomas não eram sinais vindos do além, ou de fé, mas consequências diretas de suas próprias experiências, memórias, atitudes. E Mesmer estava lá para pôr um espelho na frente deles. Posteriormente falaremos também sobre magnetização, sobre a história da senhorita Julie ou Júlia. Temos que Kardec lançou mão deste recurso, a magnetização, para acalmar e afastar aquela entidade que se encontrava em domínio franco das possibilidades físicas da senhorita Julie. Foram horas de tentativa e muito empenho, até que se apresentou naquele momento um jovem excepcional magnetizador, dotado de muita força fluídica e senhor de si, quis auxiliar no intento. Faltava-lhe, no entanto, o componente da humildade, pois ele acreditava a si todos os resultados que conquistara no passado. Não atribuía, portanto, o mérito a qualquer espírito superior que, habitualmente, costuma nos auxiliar neste intento. Outro grande tempo de tentativa se passou com este jovem despendendo grande manancial fluídico para auxiliar ao reestabelecimento de Julie ao seu corpo físico. Percebendo então Kardec o que lhe faltava, que eram dois componentes, autoridade moral e reconhecimento de que ele não poderia fazer nada sozinho, faltava-lhe a humildade para recorrer ao concurso amoroso da espiritualidade superiora, Kardec advertiu-o de que sua ação estaria sendo prejudicial ao processo de libertação, simplesmente porque a senhorita Julie, entendendo que não poderia ser auxiliada por espíritos superiores e sim só por aquele jovem, e percebendo a sua pouca eficiência ou a eficiência nula naquele processo, desesperava-se mais e mais. Compreendendo estas circunstâncias foi que o jovem decidiu então abandonar por um tempo as suas tentativas, abrindo espaço novamente a Kardec, onde entrou providencial ação do codificador. Primeiramente, ele fez conscientizar a alma proprietária temporariamente daquele corpo, enfim, Julie, de que ela não estava sozinha, de que ela estava amparada por Jesus, dizendo: vede, minha querida, ao teu entorno, não consegues perceber a quantidade numerosa de espíritos superiores ao teu lado querendo te ajudar? E ela disse sim. O mesmo não acontecia com Fredegonde ou Fredegunda, que fazia questão de não observar aquelas entidades de ordem superior ao seu entorno, mas que queria muito dar cabo da vida de Julie. E a respeito da ação magnética daquele jovem que nós narramos, que nós mencionamos anteriormente, Fredegonde disse que toda a ação magnética que ele havia demandado estaria na realidade fortalecendo-a mais e mais.
Quanto mais tempo ficava emancipada Julie de seu corpo, mais fragilizada ela se encontrava. E quanto mais os fluidos animalizados eram lançados sobre aquele corpo, quem no momento o dirigia se beneficiava cada vez mais. Daí a reflexão que fica é a seguinte: por que Mesmer resolvia os problemas das mulheres histéricas ou loucas que estavam em franco estado de possessão através da magnetização? E neste caso que nós estamos narrando agora, não funcionava ou não funcionou, simplesmente por conta da qualidade dos fluidos. A qualidade moral daquele moço muito se assemelhava à qualidade moral do espírito. Ele não detinha autoridade moral para a lidação com aquele processo. O que acontecia então é que ambos, Fredegund e o jovem, tinham fluidos semelhantes. E a magnetização para Fredegund, portanto, era alimento energético. Nisto nós temos a lição de que é importante que aquele que se dispõe a trabalhar nos processos de libertação das obsessões dedique-se a um trabalho interior, primeiro de conhecimento e do conhecimento sobre si mesmo, para que ele consiga se libertar, ele próprio, das mazelas morais que lhe impedem uma elevação. Quando isto acontece, naturalmente, desencadeia-se um novo estado vibratório naquele espírito encarnado, um estado mais elevado, cujo uso do magnetismo servirá como elemento adstringente para um fluido ou um campo vibratório que lhe seja diferente e inferior. Por isso evitava também Fredegund de olhar os espíritos superiores que estavam ao redor. Ela simplesmente os ignorava, temendo sentir-se fragilizada e, portanto, obrigada a interromper o seu intento nefasto. Provavelmente não seria aí que nasceria, ou talvez não fosse aí, que nasceu a moderna técnica de desobsessão, chamada de dialogação. O diálogo que Kardec estabeleceu, portanto, naquele momento, objetivou atingir dois personagens. No primeiro momento, uma orientação direta a Julie, embora emancipada parcialmente, para que ela crescesse que não estava sozinha e que poderia lutar e vencer, mas que ela necessitaria também fazer um trabalho particular, qual seja, não revidar, perdoar, amar e após cessar daquela crise, passar a orar todos os dias por aquela pessoa de nome Fredegund ou Fredegunda, que para ela deveria representar alguém aflito e doente das suas faculdades mento-emotivas, precisando de auxílio. A outra parte do seu diálogo foi dirigido imediatamente a Fredegund, explicando o estado em que ela se encontrava, explicando a ela tudo que ela estava construindo de infelicitações para a vida futura e que ela necessitaria, para o seu próprio bem, romper com os laços de raiva, de ódio e rancor que ela estava construindo em relação à nossa companheira Julie. Até hoje, portanto, nós temos como maneiras para nos libertar do acrisolamento em faixas obsessivas: 1. O autoesclarecimento seguido do autodomínio, num trabalho de reforma interior ou reforma moral. 2. O trabalho incessante no bem, porque ele nos angaria boas companhias, aqueles outros espíritos superiores que nos sustentam, para que nós nunca caiamos em perturbações tão graves, tal qual o terceiro grau de obsessão, que é a subjugação ou possessão. Estas medidas são de responsabilidade do próprio indivíduo. Qual indivíduo? Cada um de nós. E na terapêutica espírita, portanto, nós temos hoje a dialogação, dantes chamada de doutrinação e muito comumente chamada de orientação, que nada mais é o exercício de um médium dotado de bons princípios evangélicos, bons conhecimentos sobre mediunidade e todos os processos psíquicos, e também dotado da arte de se expressar pouco com muita eficiência e bastante amor, norteando, portanto, aquele indivíduo que se encontra perdido nas próprias ideações em circuito fechado, nas próprias emoções desequilibradoras e que age feito a um animal feroz que agride incessantemente
ou, algumas vezes, não está passando por estas circunstâncias, mas altamente intelectualizado e infinitamente pouco moralizado, apenas por qualquer motivo que lhe é particular, tem o interesse de praticar o mal. Em qualquer uma destas circunstâncias, temos que entender que esta criatura carece de orientação, porque, como assim Jesus disse, quando se viu pregado entre dois ladrões, Senhor, eles não sabem o que fazem. Na nossa terceira aula, nós continuaremos, portanto, trazendo um pouco mais de casos sobre obsessão, outros elementos e ou práticas desobsessivas. Nós queremos caminhar com vocês, explicando de uma forma metódica, bem didática, tudo como se processa os desequilíbrios que levam aos estados desarmônicos, como podemos prevenir-nos deles e como podemos combatê-los com o amor. E chegaremos, com certeza, a apresentar aulas muito específicas sobre essa moderna técnica chamada de dialogação e todos os seus vieses. Eu espero que esta aula também tenha ajudado você. Nós ficamos por aqui. Tenha uma boa vida. Até a próxima aula.